Bom dia, mamães! Tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindas a mais um dos nossos programas Despertar Criança. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos falar sobre exclusão e rejeição. Eu vou contar para vocês um dia em que o Miguel se sentiu excluído e rejeitado. E por que eu vou falar sobre isso, né? Por que eu vou trazer aqui um caso, né? Um exemplo da nossa vida, do nosso dia a dia? Porque como eu tenho falado muito, né, aqui, sobre os sentimentos e emoções que nós provocamos nos nossos filhos a partir das nossas ações e reações. Mas muitas vezes se torna algo muito, né, teórico. Então eu quero trazer aqui este exemplo para a gente ver, né, como que é na prática a gente vivenciar essa experiência e poder refletir sobre ela. Claro que eu estou falando aqui de algo que aconteceu há mais tempo e que eu tenho consciência hoje em função, né, dos estudos que eu faço. E por que é importante, então, a gente refletir sobre algo que já aconteceu, né, e estudar em cima disso que já aconteceu? Porque a partir daí nós temos a oportunidade de aprender, né, e de não repetir aquilo que a gente fez e que a gente acha que não foi num caminho correto, num caminho ideal. Então, eu quero te convidar a participar hoje desta live, né, para a gente falar aqui sobre isso, sobre a exclusão e rejeição dos nossos filhos. Em que situações eles podem se sentir assim e como que nós podemos evitar essa marca, essa ferida neles, né, que eles podem levar depois para toda a sua vida. Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental, sou advogada e mãe do Miguel. O Miguel tem 3 anos e 4 meses. Fez ontem 4 meses. 3 anos e 4 meses. Bom, o que aconteceu então, né? Qual foi o evento, né? A situação em que eu percebi que o Miguel se sentiu excluído e rejeitado, né? E que me fez refletir aqui, que eu quis trazer aqui para vocês. Há algum tempo, né? O Miguel estudava numa escolinha. Ele foi para essa escolinha, ele tinha aproximadamente 4, 5 meses, porque eu o coloquei bem pequenininho para fazer aquela adaptação, né? Para que eu pudesse voltar para o trabalho após a licença maternidade. Então ele estava nessa escolinha há um bom tempo, né? E como vocês sabem, eu sou mãe solo, né? Eu crio o Miguel, né, sozinha, né, sem a presença do pai. E então, o Miguel estava ali na escolinha, né, já há algum tempo. Sabe aquelas cenas de filme que a gente vê e que a gente fica pensando que nunca vai acontecer com a gente? E se acontecer também, vai ser uma mistura de lamentação com também comemoração. Eu chegava na porta da escolinha e o Miguel às vezes saía correndo, feliz, para correr para o colo da professora, né, da tia, sem nem olhar para trás. Isso era uma mistura, gerava uma mistura ali de tristeza e lamentação por ele virar as costinhas dele para mim, e também gerava uma felicidade muito grande por saber que ele estava indo para a escolinha feliz. Mas o que aconteceu, né? Ele tinha ali quase 2 aninhos, né? O Miguel faz aniversário em agosto. E o Dia dos Pais é em agosto também. Então ele faz aniversário no dia 16 de agosto. Então o Dia dos Pais é próximo do aniversário dele. E então ele ia fazer 2 aninhos de idade e era julho. E como era período de férias, né, eu, né, com as minhas questões internas, com as minhas preocupações, com a minha carga emocional e cultural a respeito desta questão da maternidade solo, da necessidade da presença do pai, essa coisa toda, eu alimentei dentro de mim uma preocupação muito grande com o Dia dos Pais que iria chegar, né? O primeiro aninho dele, ele era muito pequenininho ainda, então eu, na minha inconsciência ainda a respeito do assunto, eu não tive essa preocupação. Mas já com ele, com 2 aninhos, eu já, né, me preocupei com isso. Então eu fui até a escola, era julho, eu sabia que a escola iria começar ali os preparativos para o Dia dos Pais, né, que a escola tinha essa prática, e eu fui até a escolinha, né, com a minha ignorância a respeito do assunto, e pedi para elas, né, para as tias, para tirarem o Miguel do ensaio do Dia dos Pais. E elas, né, prontamente disseram, não, tudo bem, a gente tira, não tem problema nenhum, a gente tira. E eu ainda, naquela época, né, eu já tinha, né, tinha muito cuidado com uma série de coisas. Porém, aquela avaliação minha estava sendo feita com algo que era meu,
que era uma questão emocional minha. E aí eu tive o cuidado de falar para elas, né, que olha, eu queria que vocês fizessem isso, mas com muito cuidado, porque o Miguel é muito esperto, ele consegue perceber bem o ambiente. Então eu não quero que ele se sinta também rejeitado, né, e também excluído, né, desta comemoração, deste evento. E aí, enfim, ela falou, não, pode deixar que a gente vai fazer com cuidado. O fato é que eu, né, fui embora para casa, enfim, os dias foram se passando e o aniversário do Miguel chegou, passou o Dia dos Pais, enfim. Mas só que naquele período ali, bem, né, naquela época, eu comecei a perceber o Miguel com muita dificuldade de ir para a escolinha. Ele começou a ter muita dificuldade de aceitar ir para a escolinha, começou a chorar. Quando chegava na porta da escolinha, ele começava a chorar, se agarrava em mim, não queria ir. E como ele estava muito pequenininho e também estava muito próximo do aniversário dele, eu fiquei assim, né, sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? E embora seja uma pessoa muito preocupada com isso, eu ainda demorei um tempo para processar aquilo tudo e para entender. O que acontece é que isso passou o Dia dos Pais, passou o aniversário dele, aí lá para setembro ele começou a ficar muito mais intenso. Ele começou a não querer ir para a escolinha mesmo, ele chorava muito, ele falava que não queria. E ele chegava ali na porta da escolinha e era muito difícil, ele grudava em mim. E aí teve uma questão também, né, da escolinha às vezes não ter entendido muito bem esse processo, e aí isso é uma questão até da própria escolinha, que depois até, né, fiz também um processo de transição dele para uma outra. E o que acontece é que aquilo ficou muito difícil, se tornou algo muito difícil para nós. E aí, né, passou um pouco mais de tempo, um dia eu comecei a perceber em casa que ele nunca tinha falado nada sobre pai. E aí ele começou a falar, ele brincando com os brinquedinhos, ele falava em pai, ele falava do pai dos brinquedinhos, começou a falar muito sobre isso, sozinho brincando. E olhava para mim, e às vezes às vezes eu chegava, ele estava brincando ali, falando de papai, e ele olhava para mim meio que assustado, assim, meio que com vergonha, e ficava meio que se escondendo. E tão pequenininho, né? E eu ainda, né, estava elaborando dentro de mim como abordar isso com ele. Ele nunca tinha me perguntado diretamente. E aí, ele estava um dia tomando banho, brincando com os brinquedinhos, e começou a chorar do nada. Né? Assim, de uma hora para outra, começou a chorar. E aí eu cheguei e perguntei para ele, Miguel, o que está acontecendo, meu amor? Por que você está chorando? E ele olhou para mim e falou, papai, mamãe, papai. E aí, enfim, então eu abordei com ele pela primeira vez o assunto pai. E aí, né, no dia seguinte, quando ele ia para a escolinha, ele começou a chorar de novo e não queria. Eu falei, meu amor, por que você não quer ir para a escolinha? E aí ele me disse, mamãe, a tia não quer deixar eu participar do ensaio. A tia não deixou eu participar da música. E aí eu percebi que toda aquela dificuldade, todo aquele drama que ele estava vivendo era em função, né, de eu ter pedido para a escolinha tirá-lo do ensaio da musiquinha do papai, que era, né, eles ensaiavam uma música, ensaiavam ali uma apresentação para o Dia dos Pais. E ele percebeu, né, que foi retirado do ensaio, ele percebeu tudo isso, e aí ele sentiu muito pesar, e veio dentro dele, né, aquela dúvida, né, por que todos os outros podem e eu não posso? E por que, né, o que é isso aí de ensaio de Dia dos Pais? O que é pai, né? Que ele não tinha percebido ainda, ele não tinha se dado conta ainda, que somos eu e ele, né? Então, eu fiquei muito triste naquele momento de ter percebido que eu não me atentei para um detalhe, né? Que para uma coisa tão assim, né? Importante para ele, que ele é uma criança muito ativa, ele consegue perceber muito bem o ambiente. E aí ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu que ele estava sendo excluído do ensaio. Ele percebeu que ele estava, né, que as outras crianças poderiam participar do ensaio do Dia dos Pais e ele não. Então despertou nele dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de rejeição, né, por ele não poder participar, e de exclusão também. Ele foi excluído daquilo que os amiguinhos faziam. Então, ele acabou gerando nele um sentimento de muita rejeição em relação à tia, porque a tia que personificou tudo aquilo.
E aí, de lá pra cá, gente, infelizmente, não tinha nada que eu fizesse que revertia a rejeição dele, a resistência dele à tia. E aí, em função disso, acabou que no final do ano, daquele ano, eu acabei mudando o Miguel de escolinha, porque ficou muito insustentável, né? A gente acabou também se mudando de casa, enfim. Mas o fato é que ele acabou tendo, né? Eu acabei tendo que fazer essa transição dele da escolinha. E o que eu, né, tirei daquela situação? Qual o aprendizado que eu tirei? Na verdade, vários aprendizados. Primeiro é que muitas vezes, guiados pelo coração, a gente comete erros, comete equívocos. Porque naquele momento, todas as minhas angústias, todas as minhas dores, as minhas feridas com relação à ideia da presença do pai, né, da ausência do pai no caso, fez com que eu escolhesse algo que não era bom para ele. Né? Eu fui lá e pedi para a escolinha tirá-lo dos ensaios do Dia dos Pais, sem saber, sem avaliar, sem ter estudado, sem ter entendido o impacto disso para a vida dele, né? Considerando ali que ele tinha quase 2 aninhos de idade. Então eu, né, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, eu fui lá e pedi isso para a escolinha. A escolinha prontamente atendeu. Né? Talvez ali faltou a habilidade delas de me explicarem, né, de falarem para mim o que realmente, né, deveria ser feito naquela situação. Explicar para mim como que poderia ser, como que ele poderia se sentir excluído. Né? Então ali naquele momento eu fui guiada pelas minhas emoções, guiada pelas minhas crenças, pelas minhas feridas, e eu acabei tomando uma decisão muito equivocada. E também outro aprendizado, né, outra lição que fica é, por menores que eles sejam, as coisas, o que nós fazemos em relação a eles, os sentimentos que nós nutrimos e que nós acabamos passando para eles com as nossas ações, afetam e afetam muito. Ele era muito pequenininho, né? Ele não tinha ainda nem 2 anos de idade, mas ele sentiu tudo aquilo, ele percebeu tudo aquilo, ele internalizou e sofreu muito com tudo aquilo. E outra coisa é que isso não passou rapidamente. Né? Ele viveu ali um drama, uma dificuldade muito grande de retomar o relacionamento que ele tinha com a tia, que personificou tudo aquilo. Porque é a tia né, que tirou ele do ensaio, é a tia que excluiu ele do ensaio, isso na cabecinha dele. Né? De fato e foi mesmo, só que, né, aí com a interpretação que ele deu. E então, né, passado o tempo, hoje ele está com 3 aninhos e 4 meses, como eu comentei, e recentemente, gente, é que eu consegui trabalhar tudo isso com ele. Né? A gente conversou, eu falei com ele sobre a tia, e isso de forma muito lúdica, tá? Porque o Miguel está numa fase em que ele imagina muito, que ele cria alguns personagens para vir aqui para dentro de casa, até pelo fato de a gente estar isolado. Então, de nós estarmos isolados, né? Recentemente, ele comentou assim por alto, falou assim, eu quero que a tia, né, a tia fulana de tal, brinque comigo. E aí eu, né, me transformei na tia tal e vim aqui, né, fui brincar com ele. E aí eu perguntei para ele, falei assim, Miguel, você ficou triste com a tia? Você lembra que você não queria brincar com a tia mais, que você ficava triste? Aí ele falou, eu queria participar do ensaio. Eu queria participar da música. Gente, ele tinha 2 anos, ele tinha quase 2 anos só, né? E ele hoje tem 3 anos e 4 meses. Então, assim, é quase a vida dele toda, né? Então, marcou muito ele, feriu muito ele. E, felizmente, né, por ter conhecimento e por saber de várias ferramentas e recursos para lidar com isso, eu, né, tenho tentado fazer com que isso, né, que diminua essa marca, diminua essa dor que ele sentiu e que ele, né, certamente ainda sente. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente consegue perceber a tempo, consegue fazer alguma coisa. Então, o que eu quero trazer hoje? Primeiro, a gente ter consciência de que tudo que nós fazemos e que fazem em volta das nossas crianças, por menores que elas sejam, né, afetam as crianças. Pode até não influenciá-las naquele momento para que elas, né, deem alguma resposta que nós esperamos ou que nós queremos delas, mas afeta diretamente as crianças. Né? Vai lá no fundo, vai lá naquele lugar que nós não conseguimos acessar muitas vezes, né, com os nossos pedidos, com os nossos combinados.
mas afeta as crianças, marca as crianças. Então, assim, o sentimento de exclusão, o sentimento de rejeição fez com que ele desenvolvesse também uma rejeição muito grande à escolinha. Né? Eu tive que trocá-lo ali, eu tive que mudá-lo de escolinha. Né? No caso, eu tive alguns aprendizados, né? Procurei uma escolinha que não tenha a comemoração do Dia dos Pais. E não é porque eu estou fugindo do assunto, é porque realmente não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido porque ele não tem a presença do pai para fazer, né? E eu acho que isso acaba gerando ali talvez um desconforto que é desnecessário. Então hoje ele está numa escolinha que não tem o Dia dos Pais, não tem essa comemoração, tem a comemoração do Dia da Família. Então até fica aí também uma dica para as mães solos, né? Para se atentarem para essa questão quando forem olhar as escolinhas para os filhos. Isso quando é possível, né, gente? Porque nem sempre é. Então, né, o que eu trouxe hoje é uma reflexão, né, a respeito disso, da gente refletir sobre a necessidade de a gente estar consciente, a necessidade de a gente, né, pensar nas nossas ações e também das pessoas em nossa volta, né, a gente cuidar com isso. Porque na medida em que a gente busca conhecimento, busca informação, a gente consegue fugir deste lugar comum, né, de a gente ser pego pelas emoções, a gente ser conduzido pelo nosso coração. Né? Eu até esses dias estava conversando com uma mãe. Ela me disse, olha, antigamente as pessoas falavam que para criar filhos bastava seguir o coração, bastava seguir o amor que a gente tem por eles. Mas nem sempre é assim, né, gente? Na verdade, seguir o coração pode nos levar a esse tipo de coisa. Pode nos levar a tomar decisões baseadas na emoção, né, e causar muito mal aos nossos filhos, de forma inconsciente. Então hoje a reflexão é nesse sentido. E aí você pode me dizer assim, né? Lu, mas isso tudo pode ser uma criação da sua cabeça. Na verdade, gente, eu observo muito, eu estudo muito, eu observo o meu filho. Isso se passou lá quando ele tinha quase 2 anos e hoje ele tem 3 anos e 4 meses. Nesse tempo todo eu observei muito ele, eu observo muito ele, eu converso muito, ele é uma criança muito expressiva. Ele fala muitas coisas, né? Muitas coisas que às vezes não são nem esperadas para a idade dele. E então eu, né, pude observar isso aí e ter confirmações disso ao longo do tempo. E aí, né, outra coisa também, né, a gente pode dizer, eu não tenho condições de trocar meu filho de escolinha, ou eu, né, não tenho condições de fazer todo esse processo aí que você fez. Na verdade, cada um vai encontrar um jeito, a gente vai encontrar um jeito, né, de acolher todas essas demandas, de acolher todas essas preocupações nossas. O importante é a gente manter a consciência, buscar estudo, buscar informação, buscar, né, tirar essa máscara, né, essa película que as emoções colocam em tudo. Nós passamos a olhar as coisas de forma diferente quando a gente olha de forma consciente, né, que a gente olha sem esta película aí dificultando o nosso olhar, tá bom? Então é isso, a nossa mensagem de hoje é esta. Eu espero que possa contribuir aí com vocês de alguma forma. Esta situação, né, pode se replicar a várias outras, né? Sentimento de rejeição e exclusão se dá de diversas formas, em diversas situações. E aos poucos eu vou trazendo aqui no nosso dia a dia situações que também possam, né, mostrar para vocês o que eu estou dizendo aqui na teoria, tá bom? Um beijo e até mais. Obrigada!